Feche os olhos por um instante e tente imaginar. É noite profunda. Um frio que congela até os ossos entra pelas frestas do seu coquita aberto. Você está a centenas de metros de altura, pilotando uma máquina feita basicamente de madeira compensada e lona, um biplano tão antiquado que parece saído de outra era. Abaixo de você, território inimigo. Não há rádio para pedir ajuda, não há GPS para te guiar, apenas mapas de papel, uma bússola e as estrelas, quando as nuvens permitem. E o mais assustador, você não tem paraquedas. Se for atingida, a queda é o fim. Agora imagine fazer isso não uma, mas centenas de vezes. Noite após noite. Essa era a realidade aterradora de Nadeza Popova e suas companheiras do 588º Regimento de Bombardeio Noturno. Elas eram tão temidas, tão letais em suas missões furtivas, que os soldados alemães, apavorados, as apelidaram de Nachtschatten, as bruxas da noite. Cada voo era um duelo contra a morte, uma aposta improvável contra a tecnologia e o poder de fogo inimigos. Mas a história de Nadeza, ou Nádia, como era chamada, guarda um capítulo ainda mais extraordinário, um momento em que a linha tênue entre a vida e a morte foi cruzada de uma forma que desafia qualquer explicação lógica, um evento que mudaria sua vida para sempre de uma maneira totalmente inesperada. O que aconteceu naquela noite fatídica que transformou um desastre iminente em um testemunho inacreditável de resiliência e destino? Fique comigo até o final deste vídeo para desvendar o segredo por trás da sobrevivência quase milagrosa de Nadia Popova e descobrir a reviravolta surpreendente que a guerra lhe reservou no seu momento mais sombrio. A promessa é que você verá a guerra e a capacidade humana sob uma nova luz. Voar mais de 800 missões de combate sob fogo inimigo constante já seria, por si só, uma façanha digna de lenda. Para Nadia Popova e as bruxas da noite, era rotina brutal. Elas enfrentaram não apenas a artilharia antiaérea e os caças noturnos alemães, mas também o frio extremo da estepe russa, a exaustão física e mental que corroía seus corpos e mentes, e a dor lancinante de ver amigas e companheiras não retornarem de suas missões. A camaradagem era a única armadura contra o medo, a determinação era o combustível que as impulsionava noite após noite naqueles frágeis caixões voadores. Como elas conseguiam? De onde vinha tanta força, tanta coragem em corpos tão jovens, muitas delas com menos de 20 anos quando se alistaram? A bravura delas é inquestionável, um capítulo brilhante e muitas vezes esquecido da Segunda Guerra Mundial. Mas, como prometido no início, há um fio solto nessa tapeçaria de heroísmo, um evento específico, quase cinematográfico, na jornada pessoal de Nadia Popova que vai muito além da simples estatística de missões voadas ou bombas lançadas. É um daqueles momentos em que o universo parece conspirar, onde o acaso, o destino, ou talvez algo mais, intervém de forma dramática. Não estamos falando apenas de sobreviver a uma queda, algo que já era raro sem paraquedas, mas do que aconteceu depois, um encontro improvável que nasceu das cinzas de um desastre e redefiniu completamente o curso de sua vida pessoal em meio ao caos absoluto da guerra. É uma prova viva de que, mesmo no inferno, a vida encontra formas surpreendentes de afirmar seu poder. Está curioso? A história completa dessa noite e suas consequências inesperadas é o que vamos desvendar juntos. E se você se emociona com histórias reais de superação, onde a coragem feminina desafia todas as expectativas e o destino prega peças inacreditáveis, faça um favor a si mesmo, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das próximas lendas que vamos trazer à luz e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo que inspira e surpreende. Vamos juntos nessa jornada. Para entender a saga das Bruxas da Noite, precisamos voltar ao início sombrio da invasão alemã à União Soviética, a Operação Barbarossa, em 1941. O Exército Vermelho sofria perdas catastróficas, recuando em todas as frentes. A necessidade de pilotos e recursos era desesperadora. Foi nesse cenário de crise nacional que surgiu uma figura lendária, Marina Raskova. Uma aviadora recordista, heroína nacional e uma das poucas mulheres com influência direta junto a Stalin. Raskova, recebendo milhares de cartas de mulheres que queriam lutar, não apenas como enfermeiras ou operárias, mas na linha de frente, usou seu prestígio para propor algo radical, quase impensável para a época: a criação de unidades de combate aéreo totalmente femininas. Apesar do ceticismo e do machismo arraigado na hierarquia militar, a urgência da situação e a determinação de Raskova prevaleceram. Assim nasceram 3 regimentos, um de caça, um de bombardeiros diurnos e o mais famoso, o 588º Regimento de Bombardeio Noturno. As voluntárias eram jovens, muitas ainda adolescentes, vindas de aeroclubes civis, universidades, fábricas. Entre elas estava Nadeza Popova, uma jovem ucraniana que sonhava em voar desde menina, inspirada pelo irmão piloto.
Ela já tinha alguma experiência de voo civil, mas nada a prepararia para o que viria. O equipamento designado ao 588º era, para dizer o mínimo, básico. Elas receberam o Policarpo Po-2, um biplano de treinamento projetado nos anos 20, feito de madeira e lona, com coquita aberto, sem rádio, sem blindagem, e capaz de carregar apenas algumas centenas de quilos de bombas pequenas. Era lento, barulhento e ridiculamente vulnerável à luz do dia, por isso foi apelidado pejorativamente de kukuruznik, sabre-milho, ou máquina de costura. Mas essa simplicidade tinha suas vantagens ocultas, era extremamente manobrável em baixas altitudes, podia decolar e pousar em pistas improvisadas curtíssimas, e crucialmente, sua construção não metálica o tornava difícil de detectar por radares alemães primitivos. A noite seria o seu domínio. O treinamento foi brutalmente rápido e intenso. Em poucos meses, essas jovens tiveram que dominar a arte da navegação noturna, bombardeio de precisão em condições precárias e táticas de sobrevivência, preparando-se para enfrentar um inimigo tecnologicamente superior. A estratégia que tornou as Bruxas da Noite uma lenda e um terror para as tropas alemãs era tão engenhosa quanto arriscada. Voando sob o manto da escuridão total, elas se aproximavam de seus alvos, acampamentos, depósitos de suprimentos, linhas de frente, em grupos. Ao chegar perto, a líder do grupo desligava quase completamente o motor do seu Po-2, entrando em um planeio silencioso. As outras a seguiam. Para os soldados alemães lá embaixo, o único som que quebrava o silêncio da noite era um leve e fantasmagórico assobio do vento passando pela estrutura de lona e arames do avião, um som que precedia imediatamente a chuva de bombas. Esse sopro inesperado vindo da escuridão era tão enervante, tão sobrenatural para os soldados entrincheirados, que rapidamente lhes valeu o apelido de Nachechen. Era uma guerra psicológica tanto quanto física. Mas o voo em si era uma provação constante. No inverno russo, as temperaturas nos coquetes abertos podiam cair a níveis absurdamente baixos, congelando os óculos de voo, as mãos nos controles, tornando cada movimento uma tortura. A navegação, sem instrumentos modernos, dependia da leitura de mapas sob a luz fraca de uma lanterna, do reconhecimento de marcos terrestres na escuridão e de um senso de direção quase instintivo. E claro, havia o inimigo. Os alemães aprenderam a temer e a caçar as bruxas, usando holofotes poderosos para cegar os pilotos e direcionar o fogo da artilharia antiaérea, as temidas Flak. Caças noturnos Messerschmitt Bf-110, muito mais rápidos e bem armados, também patrulhavam os céus. Ser pega por um feixe de holofote ou interceptada por um caça geralmente significava a morte certa naquele avião frágil. A rotina era implacável, voar múltiplas missões por noite, às vezes 8, 10, ou até mais em noites longas de verão, pousando brevemente apenas para reabastecer, rearmar e receber novas ordens, antes de decolar novamente para a escuridão e o perigo. A fadiga era uma inimiga constante, tão perigosa quanto as balas. E o custo humano era alto. 32 pilotos do regimento perderam suas vidas durante a guerra. Cada perda era sentida profundamente, mas a determinação delas não vacilava. Nadia Popova vivenciou tudo isso, acumulando centenas de missões, vendo a morte de perto repetidas vezes. Mas uma dessas noites foi diferente. Uma noite onde todas as probabilidades se viraram contra ela de forma definitiva. Estamos chegando ao momento culminante, o ponto de virada que eu prometi revelar desde o início. Aquele instante em que o voo de Nadia encontrou seu fim, ou será que não? Segure a respiração, porque o que aconteceu em seguida é o coração desta história incrível. Era mais uma noite escura e tensa, na frente oriental. A data exata se perde na névoa da guerra, mas a sensação permanece vívida nas memórias e relatos. Nadia Popova, já uma veterana experiente apesar da pouca idade, liderava sua formação de Po-2 em direção a um alvo designado nas linhas alemãs, provavelmente na região do Cáucaso Norte. O zumbido familiar dos motores preenchia o coquita aberto, o vento frio cortando seu rosto. Abaixo, a escuridão era quase total, pontuada apenas pelo brilho sinistro e intermitente da artilharia no horizonte distante. A concentração era máxima, cada nervo à flor da pele. Navegar naquelas condições era um desafio imenso. Encontrar o alvo e escapar ilesa, um ato de fé e habilidade. Enquanto se aproximavam da zona de lançamento das bombas, o inferno se abriu. De repente, o céu noturno foi violentamente rasgado por dezenas de feixes de holofotes, convergindo sobre os frágeis biplanos. Quase simultaneamente, a artilharia antiaérea alemã começou a disparar com fúria. O ar se encheu de explosões ensurdecedoras e estilhaços incandescentes. Traçantes vermelhas e verdes riscaram a escuridão em todas as direções, buscando avidamente por suas presas lentas.
Nádia manobrava desesperadamente, tentando escapar da armadilha mortal, o coração martelando contra as costelas, a adrenalina inundando seu sistema. Mas naquela noite, a sorte, que tantas vezes a havia acompanhado, pareceu abandoná-la. Um impacto violento sacudiu o pequeno avião. Depois outro. Ela sentiu a estrutura de madeira estalar, ouviu o som rasgante de balas perfurando a lona das asas e da fuselagem. Um cheiro acre de fumaça começou a invadir o cockpit. Olhando para trás, viu o horror. Chamas alaranjadas lambiam a cauda de seu Po-2. O avião estava mortalmente ferido, perdendo altitude rapidamente, tornando-se incontrolável. Não havia paraquedas. Não havia tempo. A queda era inevitável, uma espiral vertiginosa em direção ao solo escuro e hostil, em pleno território inimigo. O chão se aproximava em velocidade aterradora. O pensamento que ecoava em sua mente não era de heroísmo, mas a simples e crua constatação do fim. O impacto seria brutal. A sobrevivência, impensável. Naquele momento de terror absoluto, enquanto o mundo girava e as chamas rugiam, o voo de Nadeza Popova parecia ter chegado ao seu trágico fim. O silêncio iminente da morte pairava sobre ela. Nos destroços de seu amado Po-2. Contra todas as probabilidades, contra toda a lógica da física e da guerra, Nadeza Popova estava viva. O impacto fora brutal, lançando-a para fora da cabine, mas de alguma forma, talvez a neve acumulada ou a lama macia do terreno, amorteceu a queda o suficiente para evitar o pior. A consciência voltou lentamente, trazendo consigo uma dor aguda que irradiava por todo o corpo. Estava ferida, desorientada, mas respirava. O primeiro instinto foi o de sobrevivência. Olhou ao redor, estava sozinha, no meio do nada, atrás das linhas inimigas. O perigo era palpável em cada sombra, em cada som da noite. Precisava se mover, encontrar abrigo, tentar voltar para as linhas amigas, uma tarefa quase impossível naquelas circunstâncias. Arrastando-se, ignorando a dor, ela começou a se afastar dos destroços fumegantes, que logo atrairiam patrulhas alemãs. Foi então que, em meio à desolação e ao silêncio opressor daquela paisagem devastada pela guerra, ela ouviu algo. Um gemido baixo. Cautelosamente, seguiu o som e, a poucos metros de distância, encontrou outra figura caída perto dos restos de outro avião soviético abatido, um caça. Era um piloto. Um homem. Ele também estava ferido, mas consciente. Seus olhos se encontraram na penumbra, dois náufragos na mesma tempestade de fogo e aço. Seu nome era Semyon Kharlamov, piloto de caça, abatido na mesma barragem antiaérea que derrubara Nádia. Naquele momento de vulnerabilidade extrema, nasceu uma aliança forjada pela necessidade. Juntos, ajudando um ao outro, começaram a longa e perigosa jornada de volta. Por dias, eles caminharam, esconderam-se durante o dia, moveram-se à noite, partilhando a pouca comida que conseguiam encontrar, cuidando dos ferimentos um do outro, enfrentando o frio, a fome e o medo constante de serem capturados. E foi ali, naquela situação limite, entre a vida e a morte, compartilhando o mesmo desespero e a mesma centelha de esperança, que algo inesperado aconteceu. A camaradagem deu lugar a um sentimento mais profundo. A admiração mútua pela coragem e resiliência transformou-se em afeto. Nadeza Popova e Semyon Kharlamov, unidos pelo acaso trágico da guerra, apaixonaram-se. Aqui está o segredo inacreditável, a reviravolta do destino. A noite em que Nádia deveria ter encontrado a morte foi, na verdade, a noite em que encontrou o amor de sua vida. Conseguiram, eventualmente, alcançar as linhas soviéticas. E a promessa silenciosa feita naqueles dias de fuga se concretizou. Após o fim da guerra, Nádia e Semyon se casaram e viveram juntos por mais de 40 anos, até a morte dele. O encontro improvável, nascido das cinzas de seus aviões, tornou-se a fundação de uma vida inteira de companheirismo. A história de Nadeza Popova não terminou naquela noite fatídica. Longe disso. Ela retornou ao seu regimento e continuou a voar, acumulando um total impressionante de 852 missões de combate até o final da guerra. Sua bravura e habilidade foram reconhecidas com as mais altas condecorações, incluindo a Estrela de Ouro de Heroína da União Soviética, a maior honraria militar de seu país. Ela se tornou uma lenda viva, um símbolo poderoso da contribuição inestimável das mulheres soviéticas para a vitória sobre o nazismo. As Bruxas da Noite, como um todo, realizaram mais de 24 mil missões, lançando toneladas de bombas e causando danos significativos às forças alemãs, provando ao mundo que a coragem e a competência não têm gênero. Mas a história de Nádia, especialmente aquele encontro milagroso com Semyon Kharlamov após serem abatidos, transcende as estatísticas de guerra.
Ela nos oferece uma perspectiva profundamente humana sobre um conflito desumano. Ensina-nos sobre a incrível resiliência do espírito humano, a capacidade de encontrar força na adversidade, de sobreviver ao impensável. Mais do que isso, revela a surpreendente capacidade da vida de encontrar caminhos para a conexão, para o amor, mesmo nos lugares mais sombrios e improváveis. Qual é a moral desta história extraordinária? Talvez seja a de que o destino tem seus próprios planos misteriosos, que mesmo em meio ao caos e à destruição, momentos de beleza e significado podem surgir inesperadamente. Que a esperança pode florescer nas cinzas do desespero. E que a verdadeira força não reside apenas em enfrentar a morte, mas em abraçar a vida e o amor que ela oferece, mesmo quando tudo parece perdido. Ao conhecer a jornada de Nadia Popova, desde os céus perigosos da guerra até o encontro que mudou sua vida, esperamos que você se sinta não apenas informado, mas genuinamente tocado e inspirado. Que a coragem dela ressoe em você, que a reviravolta do destino te faça sorrir, e que você se sinta realizado por ter descoberto essa joia escondida da história. A satisfação de conhecer uma heroína real, com suas provações e triunfos, é a recompensa por ter chegado até aqui. E se a bravura das mulheres na Segunda Guerra Mundial te fascina tanto quanto a nós, não deixe a inspiração parar. Clique agora no vídeo sugerido aqui na tela e mergulhe na história igualmente impressionante de Lyudmila Pavlichenko, a sniper que se tornou uma lenda com sua mira mortal. Continue essa maratona de heroísmo conosco.